A série da HBO estreou no dia 12 de janeiro de 2014. True Detective, do diretor Nick Pazzolatto, é uma série de antologias. Uma história por temporada, tudo com começo, meio e fim. Ambientada no cenário pantanoso da Louisiana, a série chamou atenção pelos seus personagens super interessantes e atmosfera sombria. Ao longo de 8 episódios, os espectadores puderam acompanhar 2 detetives em busca de um assassino ritualístico, ou assassinos. Segundo os rumores, homens ricos e poderosos estariam envolvidos nesses assassinatos. Semana após semana, os espectadores ficavam cada vez mais sedentos e tentavam juntar pequenos detalhes para tentar desvendar esse grande mistério. Mas a série acabou tendo um final bastante simples. O assassino era um caipira, louco e estereotipado, que já tinha sido identificado pelos detetives alguns episódios antes. Então não houve uma reviravolta muito chocante na história. Nenhuma conspiração de alto nível, alguma coisa que te deixasse meio embasbacado. E isso deixou um tanto de fãs totalmente desolados e principalmente desapontados. Acredite se quiser, mas essa série não atendeu todas as grandes expectativas da internet na época que ela estreou. No entanto, olhando a quantidade de simbolismos e referências e diálogos enigmáticos que a série jogava ali na tela, pode-se perguntar por que decidiram desenvolver tanto umas linhas da história que nem eram a linha principal que levaria ao assassino, e a do próprio assassino se desenvolveu tão pouco. Só que sabendo do nível do material que estava sendo entregue pelo diretor naquela época, a gente tinha suspeita de que nada daquilo era por acaso, e que talvez ele estava tentando dizer alguma coisa que estava para além do plot twist ou do desvendar daquele mistério. Apesar da conclusão direta da história, onde não tinha muito o que ficar especulando, há uma mensagem muito mais profunda tentando ser comunicada, que aqueles assassinatos que estavam ocorrendo não eram fruto só da mente daquele homem que foi preso. Esses são resultados de uma mente profundamente arraigada, um ambiente tóxico que é formado de geração após geração e que afeta todos os aspectos da sociedade. E esse conceito pode ser traduzido em uma palavra: psicosfera. Uma palavra que o detetive Rustin Cohle usa no primeiro episódio. Por meio de uma variedade de simbolismos e mensagens ocultas, True Detective nos mostra que as obsessões da elite podem sim se infiltrar nos pensamentos da massa. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube dos Excêntricos. Garanta que está seguindo a segunda regra do clube e todas as outras regras. Eu prometo que um dia eu vou recitar as regras do clube para vocês, mas é porque eu ainda não decorei, tá bom? É por isso que eu nunca falo. Mas aproveita também e se inscreva, deixa seu like, compartilha esse vídeo com um amigo que ainda não viu True Detective. Gente, é de 2014 e por isso mesmo eu vou dizer, vai ter spoiler. Beijo. Está começando mais uma sessão. Vamos lá, que esse vídeo vai ficar enorme. A série começa com a descoberta de um cadáver, o corpo de uma mulher jovem em uma situação ritualística. A mulher foi encontrada nua, amarrada e com feridas de facadas no estômago. Ela está usando uma coroa de espinhos e chifres na cabeça. Nas suas costas há uma tatuagem de espiral, símbolo do possível grupo que estaria realizando esses assassinatos. Porque sim, vão ter mais corpos. As autoridades logo concluem que aquele assassinato tem alguma coisa a ver com rituais satânicos. E na autópsia é revelado que a vítima foi drogada, amarrada, abusada, torturada com uma faca, estrangulada e posteriormente é que seu corpo é colocado para o mundo ver como se fosse um palco. Perto do cadáver, eles acabam encontrando triângulos feitos de galhos e um reverendo acaba falando para eles que aqueles triângulos feitos de galhos, na verdade, são redes do diabo e são usadas para pegar o diabo antes que ele chegue perto demais. O reverendo diz para os detetives que ele achava que esse negócio de redes do diabo era uma coisa só pra você botar crianças pra fazerem pra que elas ficassem entretidas. Que saudável. Enquanto o reverendo vai falando sobre essas redes do diabo, a câmera vai focalizando numa cruz feita de 2 gravetos, o que poderia sugerir que a religião também possa ser uma história pra crianças, ou a ligação da igreja com esses rituais satânicos. Interpretado pelo Matthew McConaughey,
se é que vocês me entendem, o Rustin Cohn se considera um realista, ou você também pode dizer um pessimista. Ele é um texano que está trabalhando em Louisiana, então ele é um eterno forasteiro ali. E essa ideia de forasteiro para esse personagem é muito bem aplicada, porque ele não é só de fora daquele lugar, terreno, mas também ele, como personagem, parece estar de fora daquela realidade e enxergando as coisas de um outro patamar. E para acentuar isso um pouquinho mais, ele parece ter um sexto sentido, beirando a percepção extrasensorial. E isso vai se manifestando ao longo da investigação. Ele tem quase como visões, ele sabe ler as pessoas e ele pode provar as cores. Ele pode sentir o gosto da atmosfera. Logo no primeiro episódio da série, ele diz uma frase pro parceiro dele, enquanto eles estão ali dirigindo pelas estradas de Louisiana, que vai definir o tom inteiro da temporada. Há um gosto ruim lá fora. Alumínio, cinzas, como se você pudesse cheirar a psicosfera. A psicosfera pode ser definida como a esfera da consciência humana e tem suas raízes no conceito de inconsciente coletivo do Carl Jung. Basicamente, afirma que todos os pensamentos que passam aí, na cabecinha do ser humano são convertidos pelo neocórtex e projetados para fora em dimensões etéreas. Então, os seres humanos meio que viveriam numa atmosfera de pensamentos. Em resumo, para tentar simplificar um pouco, a existência dessa psicosfera faria com que os seres humanos compartilhassem dos mesmos mitos, mesmo que eles sejam ligeiramente diferentes, mas que a gente compartilhasse dos mitos, ideias e símbolos. Por exemplo, em várias tribos, em vários lugares do mundo, o sol acaba sendo um deus. Isso estaria nesse pensamento coletivo, nesse inconsciente coletivo. E a ideia em True Detective seria esse inconsciente coletivo não só criaria mitos como Deus Sol e coisas do tipo, mas que todo mal que se fizesse e toda obsessão que fosse marcante e grandiosa, como uma série de assassinatos ritualísticos, poderiam também afetar o inconsciente coletivo de uma região, se pá, do mundo inteiro. A gente não pode dizer que isso é só uma ficção ou que a gente não deveria levar tanto a sério, porque sem levar em conta o termo inconsciente coletivo ou uma atmosfera de pensamento, nós somos afetados pelas coisas grandiosas ou pequenas que se alongam por muito tempo. Por exemplo, uma série de assassinatos numa cidade vai mudar o imaginário daquela cidade e a atmosfera com que ela tem que conviver cotidianamente. As pessoas vão ficar mais agressivas ou vão ficar mais recolhidas. Então, o agir de algumas pessoas pode sim mudar o entorno de uma massa. Nós somos afetados pelo meio. É basicamente isso. E aí também cria-se essa ideia, principalmente de pessoas que gostam de teoria da conspiração ou coisa do tipo, de que mega rituais satânicos ou coisas do tipo seriam feitos de propósito apenas para afetar a psicosfera daquela região, ou se pá, do mundo inteiro, para que as pessoas ficassem impactadas por conta desse mega ritual que mudaria ali a atmosfera delas, e aí elas seriam afetadas pela essa agressividade ou por essa vontade de sangue, etc. Mas como que isso chegaria às outras pessoas? Pelo ar? Pelo cheiro? Como que as pessoas ficariam afetadas? Simplesmente aconteceria um ritual e logo todo mundo ficaria louco, meio que violento ou coisa do tipo? Não. Aí a mídia faz o seu papel de propagar a ideia. Só que isso, se a gente for levar em consideração, não precisa nem de teoria da conspiração, porque é meio que uma consequência de coisas que já acontecem. Se alguém for morto na minha cidade, a mídia vai levar a notícia pro grande público e as pessoas vão ser afetadas por isso. Tá entendendo? Não precisaria nem de um mega ritual. As pessoas, elas já passam por isso normalmente. Só que na teoria da conspiração existe algum grupo que quer propagar mesmo essa agressividade e essas coisas, seja lá por qual motivo. Quando o detetive Rustin diz que ele consegue sentir o cheiro da atmosfera e ela fede, né? Em outras palavras, ele tá dizendo que a esfera do pensamento humano ali é podre. E PS, quando ele diz que a esfera fede, ele não pode se abster também do fedor. Ele é parte do fedor. Ele não pode tirar sua própria consciência dali. Quando ele sente o fedor, ele também sente o fedor da sua própria consciência. Porque se você tá ali dentro da atmosfera, você vira parte dela e você contribui pra ela. A série é contada entre o passado e o presente. E no presente, o detetive Rustin tá dando um depoimento ali, tá sendo interrogado por uns 2 detetives. Enquanto isso, ele fuma e bebe cerveja, cinzas e alumínio. Ele é parte da atmosfera, que fede. Talvez seja uma forma de dizer que depois de tanto tempo dentro dessa atmosfera, ele tá completamente imbuído dela. O primeiro assassinato
assassinato que a gente vê na série foi propositalmente encenado para que o mundo pudesse ver. Provavelmente uma tentativa de afetar as massas daquela região. Esses mega rituais são feitos para realmente afetar o imaginário das pessoas. E não teria muito motivo para criar aquela encenação se não por isso. Levando em conta que o próprio diretor da série diz que ele está falando sim de psicosfera. Afinal, é uma das primeiras frases do personagem principal da série. Se não fosse para trazer referências ali no contexto da série, eu duvido muito que o diretor tivesse sequer citado psicosfera. Então, a partir disso, é legal a gente tentar reparar onde ele estaria colocando referências dela. Ao longo da série, um quadro, uma imagem, se repete várias vezes, que são 5 homens ali em círculo em torno de uma mulher nua no chão. Esse pentagrama de homens acaba simbolizando essa elite que sacrifica mulheres. E parece que por meio da psicosfera, as pessoas ali ao redor acabam reproduzindo essa imagem, quase que inconscientemente. Os detetives acabam encontrando uma fita de uma menina sendo abusada e sacrificada por 5 homens, mascarados. E o fato desses homens terem gravado esse ato hediondo diz muito sobre a intenção de propagação do material. Não tô falando de forma midiática, mas entre si. Lógico que a gente pode ver tudo isso também num outro aspecto mais psicológico, onde pessoas que abusam gostam de revisitar a cena, então gravar seria uma ótima forma de revisitar. Colocar um corpo exposto também é como dizer que, olha, te enganei e consigo fazer o que consigo fazer às claras e ninguém vai me pegar. Eu estou aqui dizendo a parte da psicosfera, mas tem outras coisas que a gente pode falar sobre a série. Tem vários outros aspectos, eu escolhi um. E essa reverberação que a psicosfera parece causar ali dentro do ambiente da série, tá, por exemplo, quando o detetive Rustin, ele tá sendo lá interrogado no futuro, na verdade presente, é porque pra mim o passado é o presente praticamente, de tão interessante que o passado é, mas tá, o presente da série, né, ele tá sendo interrogado ali, e ele pega as latas de cerveja ali que ele tomou e começa a transformar em pequenos homenzinhos e coloca eles num círculo. Ele tá refazendo a cena do vídeo, mas também a gente pode dizer que a psicosfera continua afetando a cabeça dele. E eu tô dizendo aqui que geralmente os grandes efeitos da psicosfera são produzidos pela elite para causar perturbação nas massas, certo? Um exemplo que a gente poderia dar de um grande ritual que afetaria as massas, mas que não foi feito pela elite, seriam os assassinatos executados pela família Manson, que afetou todo o imaginário dos anos 70. No entanto, esses efeitos não seriam só simbólicos. Eles afetariam de fato a moral, o comportamento e o pensamento de uma sociedade. E isso é representado na evolução da família do Martin Hart, interpretado pelo Wood Harrelson, maravilhoso. Ele é o completo oposto do Rustin. E isso dá pra ver logo pelos nomes. Enquanto Rustin tem um nome que lembra ferrugem e carvão nas traduções, Rustin seria ferrugem e Cohen seria carvão, que são materiais associados à decomposição e às coisas tóxicas. O Martin Hart lembra coração, família, o órgão muscular que nos mantém vivos. Mas não fiquem imaginando que esse personagem vai ser fofo, amoroso, não, ele não está a par desse mundo que o Rustin vive. Ele não só vivencia, como é provado por esse mundo. E ele é profundamente falho. Por exemplo, embora ele se considere um cristão, ele tem uma tendência ao adultério, assim, enorme e à violência. No entanto, a evolução da família dele é ainda mais interessante. Enquanto a família dele não tem nada a ver com a resolução do caso em si, a série utiliza boa parte do seu tempo para mostrar o desenvolvimento desses personagens que estão dentro desse núcleo. Por quê? Mais do que o desenvolvimento do caráter daqueles personagens, a família do Martin mostra como o cidadão comum pode ser afetado por essa psicosfera. Embora a filha dele, a Audrey, não tenha muito conhecimento sobre o que está acontecendo ali ao redor dela, da investigação e coisas do tipo, porque ela é só uma criança, mesmo assim ela parece estar profundamente afetada por esses rituais. Ele, por exemplo, acaba pegando a filha dele brincando com as bonecas ali e recriando aquela ideia dos 5 homens ao redor de uma pessoa sacrificada. Mais tarde, os pais dela acabam encontrando desenhos perturbadores num dos seus caderninhos. E um desses desenhos mostra um homem mascarado tocando uma mulher que tá com as mãos amarradas. Uma outra cena acaba mostrando as filhas do Martin brincando ali com coroas na cabeça, que acaba fazendo uma referência àquela coroa que a primeira vítima usava. E essa tiara, coroa, acaba parando numa árvore parecida com a árvore que a primeira vítima é encontrada. O avô da Audrey acaba predizendo o seu futuro enquanto conversa com o pai dela, o Martin, quando ele diz a seguinte frase: "Vi crianças hoje.
todas de preto, maquiagem no rosto, tudo é sexo. Enquanto Martin acaba rejeitando essas palavras como se fosse só divagações de um senhor, a Audrey cresce e parece que vira exatamente o que o avô dela estava dizendo. A Audrey agora veste preto, tem maquiagem no rosto e ela foi pega pelo pai transando com 2 homens em um caminhão. Essa transformação da Audrey meio que simbolizaria como a psicosfera teria afetado a sua evolução como mulher. Não que eu tenha qualquer coisa contra a vida sexual dela ou o jeito que ela se manifeste como adulta ou jovem adulta, mas eu acho que é uma forma de mostrar como aquele ambiente afetou a menina. Só que existem outras leituras, por exemplo, ela cresceu com um pai que estava obcecado com um caso, que vivia falando de crime, a cidade está lotada de pessoas criminosas, existem rituais terríveis acontecendo na cidade. É um ambiente ruim que pode tornar uma pessoa ruim por falta de opções e por ter sido exposta há muito tempo a coisas ruins, que é basicamente o que a psicosfera tenta dizer que aconteceria com o ser humano, não é mesmo? Minha mãe fala que se você se mistura com um porco, você vai acabar comendo farelo, que o porco come, certo? É isso. É o meio. Se você vive num meio tóxico, dificilmente você não vai ser afetado por ele. À medida que a investigação vai avançando, os detetives acabam descobrindo que existe ali um grupo de macho rico que acaba sacrificando crianças. E eles também vão aprendendo um pouco sobre a mitologia desse grupo. E logo a gente vai entender que quem tá por trás aí desses rituais, né, desses sacrifícios e tudo mais, é a elite de Louisiana. São membros de uma linhagem ancestral, a família Tuttle. Como o Rustin, ele é um texano, ele não tá muito por dentro da coisa das famílias ali e tudo mais. E logo ele descobre que um dos membros dessa família é o governador e o outro é o líder da igreja. Portanto, né, abrangendo aí a política e a religião. Depois que os detetives acabam capturando o Red Ledoux... Meu bebezinho, você quer deitar, meu amor? Mamãe tá tirando seu lugar, princesa. A câmera vai focalizando ali numa árvore solitária. Uma árvore que é vista várias vezes ali na série, com as suas raízes bem firmes ali no solo da Louisiana. É provável que a árvore represente a família que domina ali a região. E vai ficando cada vez mais claro que essa família é responsável por uma série de assassinatos de crianças. Só que uma vez que essa família é tão poderosa, nem a mídia, nem os policiais, nenhum tipo de autoridade quer bater de frente. Então eles fazem a famosa vista grossa. Esse grupo também pode ser conhecido como a Espiral, e ele tem um gosto por rituais satânicos, tortura, controle de mentes, abuso infantil, o que representaria também as obsessões mais comuns de outras elites ocultistas. E esse símbolo da espiral que é usado na série, na verdade é um símbolo real de homens obscuros para divulgar secretamente as suas preferências, por exemplo, em crianças. Em True Detective, os sacrifícios são feitos ao Rei Amarelo, que é basicamente uma efígie de um deus com chifres, e que acontecem numa estrutura abandonada, apelidada de Carcosa. A mitologia em torno da espiral, o grupo, se baseia em grande parte na ficção científica, principalmente no livro Rei Amarelo, de Robert W. Chamber, que nele ele vai mencionar uma cidade perdida chamada Carcosa. Esse nome também já foi usado pelo Lovecraft. Enquanto os detetives estão investigando a família Tuttle, eles acabam descobrindo que o reverendo, ele tinha filhos com uma amante, e um desses filhos é o Errol Childress. E na verdade tudo indica que ele é mais uma vítima também desse culto satânico que passa de geração em geração. O Errol tem cicatrizes no rosto feitas pelo pai, o que sem dúvidas o deixou extremamente traumatizado. A gente vê que o símbolo da espiral foi queimado na carne dele, como se ele tivesse sido marcado. Resumindo, ele não é chefe de nenhum grupo, ele foi moldado por um sistema. Em um final de um dos episódios, o Errol diz bem estranhamente: "Minha família está aqui há muito tempo." E então a grama é cortada num padrão de espiral. Meio que tudo que aquele grupo fizesse estivesse sempre ali na vista de todo mundo, porque o local que está sendo cortada essa grama, que é um campo ali praticamente, faz com que essa espiral fique enorme e que todo mundo possa ver, mas que ou as pessoas fingem que não veem, ou como se elas não pudessem de fato enxergar aquele padrão. E também mostra como esse cara tá obcecado por essa espiral e como ele foi programado
programado para continuar fazendo a espiral. A série mostra que a cabeça daquela pessoa foi realmente manipulada por traumas. Primeiro porque ele fala com sotaques distintos, quase como se ele tivesse múltiplas personalidades. O conteúdo da casa dele também é bastante revelador. Tem várias bonecas, algumas decapitadas, e embora o seu pai seja uma das pessoas mais ricas e respeitadas ali da Louisiana, ele mora numa cabana suja junto com a sua meia-irmã, com quem ele copula. Em outras palavras, o Arrow claramente não faz parte da elite, mas ele é um subproduto ilegítimo dela. Embora ele seja o vilão definitivo da série, está bem claro que ele também é uma vítima da espiral. Até as pessoas que trabalhavam para aquela família eram vítimas. Quando os detetives acabam visitando uma das antigas funcionárias da família, a Dolores Jackson, a gente também vê aspectos desse controle mental e desse abuso. Essa mulher, que agora já é uma senhora, ela ficou mentalmente afetada e indiferente. Mas quando os detetives acabam mostrando imagens das redes do diabo para ela fica alterada rapidamente, como se as imagens fossem um gatilho. E aí ela começa a recitar versos como se ela tivesse numa espécie de programação. Com isso fica bem claro que as reais pessoas que fazem a diferença ali na espiral e que realmente a controlam, elas nunca foram capturadas. A história da série termina como muitas histórias reais acabam terminando, onde um bode expiatório é preso, mas a raiz real do problema, ela não é capturada. Embora o Arrow tenha realmente cometido os crimes e que ele não seja um inocente, que ele tivesse que ser preso, claro, ele também faz parte de um sistema que o deteriorou. Ele é um produto de algo muito mais profundo. Quando os detetives encontram o Arrow e acabam matando ele, eles são levados para um hospital para terem os ferimentos tratados, e lá eles escutam os noticiários. O procurador do estado e o FBI desacreditavam os boatos de que o suspeito, o Arrow, estivesse de alguma forma ligado ao senador da Louisiana, Edwin Tuttle. E essa pequena informação já diz muita coisa. O procurador-geral do estado, o FBI e a mídia estão em conluio com a espiral. Eles estão fazendo a vista grossa para se protegerem e para proteger a espiral. E aí, o Rustin diz pro Martin que, embora eles tivessem capturado o Arrow, eles não tinham terminado o trabalho deles. Ao que o Martin responde: sim, e não vamos pegar todos. Em conclusão, existe uma mensagem constante sendo comunicada em cada episódio da série. É sobre a nossa sociedade, sobre quem a governa e sobre as forças invisíveis que influenciam a todos. Se você ainda não assistiu True Detective, tá na hora.